Muita gratidão. Irmãos e irmãs, boa noite. Que privilégio estar aqui com vocês nessa passagem de ano. Vocês estão bem numa escala de 0 a 10? Olha, que beleza, que maravilha, que bênção. Então, temos muito a agradecer, não é verdade? Muito a agradecer. Mas acontece que quando nós passamos por esse período, não é por acaso que nós temos essa sensação de que estamos numa espiral. E nesta noite, nós vamos falar a respeito dessa espiral da evolução. Vamos fazer uma avaliação do ano de 2025 em termos espirituais. Vamos projetar 2026 para o crescimento e amadurecimento espiritual, profissional, afetivo e de saúde. E também vamos organizar as nossas memórias para que possamos construir um futuro brilhante. Estamos juntos? Podemos? Os irmãos já pararam para pensar que se no momento histórico, num determinado momento histórico, ninguém tivesse parado para contar o tempo, se o tempo não fosse algo necessário para as colheitas, nós poderíamos estar em qualquer data diferente da de hoje e ninguém estaria nessa passagem de ano? Já pararam para pensar? E se alguém de repente falar assim, hoje não é dia 31 de dezembro, eu não vou comemorar a passagem de ano, isso não passa de um delírio coletivo e pronto. O que aconteceria com essa pessoa? Nada. Nada, talvez ela se sentisse meio deslocada, né? Onde essas pessoas vão de branco? O que está acontecendo? Eu quero passar em casa, fazendo nada. Eu tenho que assistir a fogos. Eu preciso passar em grupo com as pessoas. Eu não posso passar só assim, ó, só aqui, em casa, ali, eu e meu marido. Será que é errado? Será que eu preciso participar de tudo? Não, não é. Mas existe aquela sensação, aquele incômodo da representação social, de que as pessoas precisam se encontrar, precisam desse envolvimento, até mesmo para que elas possam manifestar a vida. E falar para o outro assim, ó, tô vivo aqui, hein? Não falo com você há 1 ano, mas estou aqui, viu? Alô? E aí, ó, feliz ano novo, não é? Mas acontece que nós precisamos ter uma vida espiritual, ter uma profissão de fé. Mas se nós ficamos o tempo todo nessa profissão de fé, começamos a nos confundir com o clero, com aquela pessoa religiosa que só faz aquilo o tempo todo. Nós precisamos ter uma vida profissional e precisamos nos dedicar ao trabalho e precisamos pagar as contas e precisamos desenvolver a inteligência, a razão, é o boleto que chega, não é? Precisamos disso. Mas se nós ficamos só nisso o tempo todo, parece que falta algo. É muito frio, não é verdade? Ah, mas também nós precisamos de uma vida familiar, precisamos amar, precisamos ser amados, precisamos nos envolver com os nossos entes queridos, precisamos dar atenção, precisamos estar ali ao lado, né, dando atenção e também que as pessoas nos deem atenção, mas também nós não podemos ficar nisso o tempo todo, 24 horas por dia. Porque até o ente querido pode se cansar. Ah, mas também nós precisamos ter saúde.
Precisamos ter uma alimentação saudável, beber água, fazer academia, ter músculos, né, que é uma excelente aposentadoria, e também isso nos dá a energia para o dia a dia. Mas também nós não podemos ficar o tempo todo, o dia inteiro na academia, porque não é esse o papel também, não é verdade? E também não podemos ser aquela pessoa, né, intransigente, que alguém lhe oferece um alimento e você fala, não como glúten, não como açúcar, não como gordura. Também não precisa ser assim, não é verdade? Então, desses 4 pilares que eu trouxe, o espiritual, o profissional, o afetivo e a saúde. Como é que nós conseguimos organizar a nossa vida passando por eles com equilíbrio? Vamos falar sobre isso esta noite. Mas deixe-me fazer uma pergunta. Por acaso, no final do ano, você começa a se encontrar com pessoas que você não via há muitos anos? Isso acontece com vocês? Sim e não, obrigado. Sim e não. Comigo, de vez em quando, isso acontece. Assim, nessa época do ano, a gente começa, né? Eu comecei a observar esse padrão. Acontece que nesse período do ano, seja no Natal e no Ano Novo, energeticamente é um fechamento de ciclo e uma abertura de novo ciclo. Mesmo que a gente desconsidere a questão do relógio, do tempo, do calendário. Pietro Baldi, em A Grande Síntese, né? Ele explica a evolução espiralar. Significa que o espírito, como Kardec também, os espíritos nos explicam muito bem, em gradações espirituais, né? Nascemos como espíritos ignorantes e simples, e a evolução, a convivência, o trabalho, o estudo, tudo isso faz de nós caminhantes na trajetória espiritual, até que cheguemos a um ponto onde seremos espíritos puros. Isso aí vocês já sabem. Mas ela não é assim, retinha. Retinha como? Você não se desenvolve em inteligência, bondade e moral simultaneamente. Isso não é a regra. Pode ser que você se desenvolva em inteligência, com o estudo, né, com o trabalho, ok? E ao mesmo tempo você se torna ali, nesse estudo, nesse trabalho, nessa convivência, uma pessoa bondosa, porque você convive com pessoas. E, simultaneamente, pode ser que você desenvolva a moral, porque para conviver com gente, tem que ter conduta ética, tem que saber lidar com o outro, não é isso? Até aí tudo bem? Vamos lá. Como a evolução é espiralar, de tempos em tempos você volta ao ponto inicial, mas não no mesmo nível. Vou repetir. Como a evolução é espiralar, você volta de tempos em tempos ao mesmo ponto, mas não no mesmo nível. Então, meus queridos, de 2024 e 25 para cá, em que ponto você amadureceu? Em que ponto você evoluiu? Levante a mão quem evoluiu em inteligência. Leu pelo menos um livro deste ano. Aê, parabéns para quem leu 2. Evoluiu. Levante a mão quem evoluiu em bondade, se tornou uma pessoa melhor, mais generosa, mais paciente, porque paciência é uma das características da bondade, porque você olha e, né, tem paciência. Quem evoluiu em paciência, teve mais paciência este ano? Foram provados, né? Testados, não foram na paciência? Isso. Povo brasileiro, levante a mão quem evoluiu em moral, em conduta. Vocês levantem essa mão, por favor.
Isso. Viu uma coisa errada e se afastou, ou então disse, isso é errado, não vou participar disso. Não atravessou um sinal vermelho, estacionou no lugar correto. Não falou mal de ninguém, não postou nenhum impropério. Por aí vai. Há uma lista enorme. Mas vejamos, dentro dessa evolução espiralar, voltaremos ao mesmo ponto de tempos em tempos e teremos que demonstrar amadurecimento nesse aspecto. Ok? Então, essa é a pirâmide, esse é o triângulo sinérgico que eu estou falando para vocês. Por quê? Por que ele não é um triângulo certinho? Porque o espiritual, o racional, o físico e o emocional, eles estão intrincados. Então, dentro da pirâmide está o físico, por quê? Você precisa de saúde para se desenvolver espiritualmente, profissionalmente, afetivamente. Então, eu ainda não encontrei o desenho ideal para explicar esse intrincado desses 4 elementos que nós precisamos desenvolver nessa espiral. Porque a base espiritual é onde eu desenvolvo a minha intuição. É na base espiritual que eu me conecto com o sagrado. É na base espiritual que eu sei que há alguém que vela por mim. É na base espiritual que eu não me perco e sei que eu sou um espírito em evolução. Não um espírito, eu sou espírito em evolução neste corpo. E isso a doutrina espírita nos ajuda bastante. Eu sei que tem alguns convidados meus aqui que não são outrodamente espíritas, mas eles entendem essa característica dessa evolução espiritual. Mas é também a base espiritual que nos auxilia no crescimento do racional. É na haste racional dessa pirâmide que está integrada às demais. A fé raciocinada. É no estudo, quando uma criança aprende a ler e escrever, quando você lê um livro, quando você estuda, quando eu escrevo um livro, quando você vai para a escola, quando você interpreta algo que você estudou, é aí que você desenvolve a inteligência e é por meio do trabalho que você coloca em prática aquilo que você estudou. E é assim também que você paga os boletos. Não é verdade? É isso aí. E é no emocional, na convivência com as pessoas, na gentileza, no por favor, obrigado, com licença, me desculpe, no eu te amo, que você desenvolve o emocional. É na amizade, é no carinho, é no respeito, na responsabilidade, no carinho, na tolerância que você desenvolve o emocional. E se você tiver tudo isso, mas se você não cuidar da sua saúde, você não consegue nem orar direito. Você não consegue estudar, não consegue trabalhar. Se você não se hidrata, se não se alimenta, se ingere substâncias tóxicas, você compromete todos os outros 3. Sim ou não? E se nós sabemos disso, por que nós não nos tornamos vigilantes e não usamos a nossa inteligência para escolher as melhores opções? Porque em vez de escolher um suco, a gente escolhe um refrigerante. Por que em vez de escolher um assado, a gente escolhe uma fritura? Por que em vez de escolher uma salada com uma proteína, a gente escolhe um X tudo? Que é bom. Não muitas vezes. Por causa de uma palavrinha que eu acabei de falar várias vezes. Escolha. Meus irmãos, nós estamos aqui neste planeta para aprendermos a escolher. A escolha é a base
do livre-arbítrio. É muito simples. Então nós podemos escolher? Podemos. Ah, mas diga isso para aquele garotinho ali que deve ter o quê? Uns 6, 7 anos. Você pode escolher o que você quiser e ir aonde você quiser? Sim ou não? É? Pode? Não, mamãe não deixa, papai não deixa, não é assim. Então, os irmãos percebem, você de amarelo, você pode escolher ir aonde você quiser, fazer o que você quiser? Pode não. Com que idade você vai poder fazer isso? 40? Na verdade, eu acho que é nunca, sabe por quê? Não dá para ter uma escolha assim 100%, não é? Então, na infância, nossos pais escolhem por nós. Mas experimente fazer essa criança, em vez de comer um tomate, comer um jiló. Vai querer? Não, tem o direito, não tem? Então, nós vamos aprendendo a escolher. Aí nós chegamos na adolescência, né? Vamos escolher as amizades, ou então vamos escolher um namorado. A gente não escolhe direito. Graças a Deus eu escolhi bem, está tudo certo, 100%. Sendo que nós estamos... Ele também escolheu, né, gente? Bom gosto. Então nós estamos aqui para escolher. E o que é que tem no finalzinho da palavra escolher? Escolher. Então, meus queridos, em 2025, fizemos boas escolhas? Lembrando dessa pirâmide, fizemos boas escolhas espirituais? Fizemos boas escolhas racionais? Ou fomos escolhidos? Ou ficamos com medo de dizer não para determinadas coisas? Vou dar um exemplo horrível aqui agora. Ai, mas entre grupos assim, experimenta aí uma cerveja, todo mundo bebe. Aí tem que lembrar da frase da minha mãe, né? Você não é todo mundo, e por aí vai, você tem que ser gentil, né? Senão você arruma um inimigo, aí tem que voltar para... E por aí vai. Então, lá em 2 Coríntios, Paulo fala assim, examinai-vos a vós mesmos. Então, se nós estamos, nesse momento, fazendo esse exame, que é um exame, né? Estamos fazendo esse exame. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 4, ou 17, desculpa, agora aí. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então, além da escolha, eu preciso me esforçar. E às vezes, esse esforço significa se recolher. Às vezes, esse esforço significa abrir mão de determinadas coisas. Às vezes, esse esforço significa dizer, não posso. Com um sorriso nos olhos, dizendo, não posso. Ah, não, obrigada. Ah, deixa para a próxima. Porque lá na base espiritual, sua intuição está te dizendo, isso vai dar ruim. Né? Então, perguntas para vocês. O que em 2025 você perdeu que talvez nunca tenha sido seu? E que você choramingou porque perdeu, mas na verdade não era para você. Pensou aí? Bom. Você viveu ocupado ou viveu consciente? Chegou o final do ano e disse assim, não sei como que eu vim parar aqui. Meu Deus, parece que eu estava dormindo. Eu fui levado, fui conduzido como um barco pelo vento. E agora eu estou nessa situação. E às vezes você descobre que você fez muitas coisas inconsciente. Dominado pelo seu subconsciente. E agora, você não escolheu, mas você está nessa situação. Você precisa agora ter sabedoria para conduzir bem aquilo que foi escolhido para você. Ou que você deixou alguém te escolher. Então põe nas mãos de Deus, né, gente? Porque às vezes isso acontece.
O que você ganhou, mas ainda não possui habilidades para sustentar? Ganhou uma relação nova? Ganhou um outro tipo de trabalho? O que você ganhou? Então agora é a hora de desenvolver as habilidades, porque isso está nas suas mãos. E você está preparado para as eleições, para a inteligência artificial, para as oscilações emocionais e econômicas, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Isso significa que você sabe, agora você vai ter que provar na prática. Então, não, isso aqui não é uma palestra eleitoreira, né? Não tem um partido. Mas o amanhã está aí nas nossas mãos. A inteligência artificial está aí para o nosso uso. É uma ferramenta a mais. Mas nós precisamos utilizar todas essas ferramentas, tudo isso que chega até nós, com inteligência. E não ficar demonizando tudo, né, como às vezes a gente faz. Eu lembro das discussões a respeito do celular, né, da TV, que isso iria substituir. Tá, mas essa geração foi beneficiada por isso. Então, que tenhamos aquele primeiro item, que é a inteligência, para nós sabermos o que fazer. E o meu pai dizia que cavalo arriado passa uma vez. E ele está passando. O que é esse cavalo arriado? Muitas vezes são as oportunidades que passam por nós. Muitas vezes são os editais que podem trazer muito dinheiro para a sua empresa. Uma bolsa. E a quantidade de editais que se abrem no final do ano e no início do ano, quando as pessoas estão distraídas, é enorme. Abra o olho. E aí eu volto naquela visão do inconsciente coletivo. Falar, mas as pessoas estão descansando, as pessoas estão de férias, as pessoas estão festando, e eu aqui diante de um computador fazendo um projeto para um edital que vai me trazer 500 mil reais ou 2 milhões para o ano que vem. Que tédio. As pessoas estão festando, as pessoas estão se divertindo, estão amando, estão bebendo, estão viajando. E eu estou aqui, programando o marketing para a minha empresa ser a melhor do Brasil no ano que vem. Ou estou simplesmente lendo um livro que eu gostaria muito de ler, mas não tive tempo o ano inteiro. Os irmãos entendem que essa visão, às vezes, depende da época do ano. E que ela também depende da sua pirâmide evolutiva. Porque a pirâmide de uma criança é diferente da pirâmide de um jovem de 30, que é diferente da pirâmide de uma pessoa de 80. Nós não podemos querer que uma pessoa no auge da vida profissional, ali, saindo da juventude, entrando na fase adulta, que ela fique na mesma zona de conforto de uma criança de 6 anos. Sim ou não? Então, costumo dizer aos jovens, vocês já dormiram muito em determinada época e vão dormir muito depois de uma certa idade. Então, acordem. Acordem. O cavalo arriado está passando, pega. Não fica aí, dormir, mas adolescente tem um sono, vocês já viram? É porque começa a pensar muito, né? Então, 2026 vem aí. E se vocês estão aqui nesta noite, não é por acaso. Vocês foram conduzidos. E essa cadeira aí que está do seu lado aí, que não tem uma pessoa, olha para ela e fala assim, que pena, fulano podia estar aqui. Né? Vai ficar gravado, não vai? Bom, acontece que nessa espiral evolutiva, Deus não avalia nosso ano pelo quanto produzimos, mas pelo quanto nos tornamos. Quem você se tornou ao sair dos desafios?
Se você está aqui dia 31 e vai com saúde para o dia 1º, vou falar uma frase meio profética. É porque Deus tem um plano para você. Senão você nem estaria aqui neste planeta. Você só precisa descobrir qual é o plano dele. E aí, então, você precisa alinhar os seus desejos. Nós precisamos alinhar os nossos desejos com aquilo que Deus quer para a humanidade. Quanto mais gente o seu trabalho atingir, mais espíritos vão te ajudar. Por quê? Vamos supor que você vá, aquilo que você faz, não sei, vou usar um exemplo aqui bem pequeno. Você vende bombom, brigadeiro. Você vende para uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Você tem o apoio do seu anjo da guarda e daquelas pessoas, se elas estiverem precisando de doce. Se elas estiverem precisando emagrecer, não vai ter não. Mas imagine que você tenha uma ideia, como por exemplo, vou pegar um exemplo maior. Bill Gates tinha um sonho. Bill Gates, vocês conhecem. Eu gostaria que em cada casa tivesse um computador com internet para que as pessoas pudessem ter acesso à informação sem precisar de outras pessoas. O que aconteceu com ele? O negócio dele cresceu. Isso significa que quanto mais pessoas você beneficiar, mais proteção espiritual a sua atividade vai ter. Então, quais são os seus desejos? Como disse Jesus, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa fome e sede não é de alimento, não. É fome de alma. E é tão bom quando a gente vê uma pessoa com fome de alma. Ela quer fazer a diferença. Ela quer mudar a vida dela. Ela quer mudar o bairro, a cidade. Não é só um sonhador. Ela quer que outras pessoas também sejam beneficiadas. O que você quer? Mais saúde, energia e menos sacrifício? Não. Se quiser músculo, vai ter que puxar ferro. Vai ter que fazer... não gosta de fazer sozinho? Faça uma atividade coletiva, uma yoga. E você quer ter mais dinheiro e menos estresse? Dinheiro é energia. E para ele chegar, você precisa mover-se. Fazer ele circular. Fazer algo que vá fazer com que as pessoas deem valor e paguem por isso. Mas para isso você precisa ter boas memórias para que você dê o valor justo para o seu produto. Quer mais iluminação e menos dúvidas? Mas para estudar? Comece a estudar a melhor maneira de fazer determinada coisa. Já dei esse exemplo aqui, vou dar de novo. Eu quero pregar um prego na parede. Antes de pregar, pare um pouquinho, estude qual é a melhor maneira de você pregar esse prego na parede com o menor número de vezes, de forma certeira, e qual o prego ideal para a parede. Comece a estudar. Hoje a informação está muito fácil. Não sei fazer isso. Tem instrutivo no YouTube, não tem? Então, minha parede está descascada. Pinte, compre a tinta e pinte. Na dúvida, pinte de branco, que não vai ter erro. Você quer mais amor e quer menos cobranças. A partir do momento que você convive com uma pessoa e essa pessoa é diferente de você, porque é assim que os casais vivem muito tempo, quanto mais eles forem diferentes, mais tempo vivem, porque um aprende com o outro, viu? Não pode ser igualzinho. Então, não é levezinho, não. Tem tensões, sim. Porque quando você está subindo uma montanha, é uma planície? Não. Tem que fazer força? Tem. Escorrega de vez em quando? Escorrega. Aguenta firme. Essa é a subida da montanha. Mas quando chegar lá em cima, vai ser bem agradável. Então, dentro do cenário geral que nós temos hoje, e que estamos passando nos últimos anos, nós temos polarização política e instabilidade, sim ou não? Onde a gente... polarização. Onde a gente for, tem polarização.
Tem, gente, não tem o dia e a noite? Tem o alto e o baixo? Tem. Não tem Goiás e Vila Nova? Tem. Então, onde nós estamos? Nessa polarização. É como se nós estivéssemos num poço, então um põe o pé para lá, outro põe o pé para cá, a mão e vai subindo. Se não tiver um puxando para um lado, outro puxando para o outro, fica só de um lado. E isso não é bom, então tem que ter mesmo. Não estresse com isso. Não gosto de fulano, porque eu já falei sobre isso no capítulo Adversários e Adversidades aqui no Poder das Memórias. Tem outro desafio, juros altos, Pix comprometido, agro preocupado. Neste mundo tereis aflições. Mas não temam, eu venci o mundo, não foi assim que Jesus falou? E tudo isso que nós passamos são formas de desenvolver a inteligência, a bondade ou a moral? Os três. Inteligência, bondade e moral. Mas tem a saúde comprometida, saúde mental pelas redes sociais. Moderação. Não ficar o tempo todo no celular. Vocês colocam aquele programinha lá de máximo de tempo na rede social? Não, vocês ficam livres assim, se deixar passa 1 hora, 2? Tem que ter. É um cabresto. Quem sabe o que é cabresto? Sabe? Quem viveu em fazenda sabe o que é cabresto. Tem que ter um cabresto. Senão, não vê o tempo passar. E pense assim, enquanto você estiver nas redes sociais, coloca um cofrinho do lado. Se o tempo que você estiver vendo o Instagram, ou WhatsApp, que não seja trabalho, ou TikTok, etc, etc, veja se cai moeda no cofrinho. Se não cair, desliga e vai fazer outra coisa mais útil. Fique assim, ó. Bom. E outro desafio. Mas o planeta está reativo, é muita chuva, é muito calor. Se nós pegarmos todo o sofrimento do mundo e carregarmos, ótimo, seremos Cristos. Mas nós ainda estamos no ponto espiralar de sermos Cristos. Como diz Emídio, ele explica isso muito bem no Tratado dos Evangelhos. Estudar o que Jesus ensinou e praticar é ótimo, é tranquilo, é o céu. Agora, agir como Jesus agiu, aí é um pouco mais tenso. Porque a forma como ele agia, como ele fazia, e não era muito diferente do que ele falava, mas é muito mais complexo e exige muito mais amadurecimento. Então, meus irmãos, eu estou dizendo aqui, como Jesus disse lá em Marcos, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, não assimile todas as notícias dos telejornais ou a sua saúde mental ficará comprometida. Tenha pena da sua alma. Ore, como a gente sempre faz. Ore. E faça a sua parte no seu pequeno mundo. E isso vai se tornar uma grande mudança. Se você joga um copo descartável desse ou um papel de bala na rua, você está destruindo o planeta. Porque imagine 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 fazendo tudo isso. Então, micro. Então, meus irmãos, às vezes você chega no final do ano realmente, já estou finalizando, e diz assim, eu não sei em que momento me perdi. E isso não pode acontecer ano que vem. Aí você pode mistificar, pode buscar em diferentes conhecimentos. Eu sei que a doutrina não é ligada nessas questões, mas às vezes você ouve falar, é um ano regido por Marte, vai ter muito conflito, muita guerra, mas também muita energia. Ok, é um tipo de conhecimento que pode ajudar. É um 2026, numerologicamente é o número 1, é o número do início. Tudo que você fizer em 2026 reverberar nos próximos 9 anos, porque o que você começou em 2017, você está fazendo agora. Ok. Mas,
espiritualmente, nós só conseguiremos mudanças se nós agirmos e se nós tivermos proteção espiritual. O que nós estamos fazendo aqui agora? Nessa casa de oração. Estamos sob proteção espiritual. Saímos, vamos para a nossa casa, ungidos. Mas tem validade. Se nós tivermos um pensamento negativo, se nós falarmos alguma maledicência, fizermos alguma coisa errada, a proteção vai caindo. Cai um pedacinho, cai outro pedacinho, até que a gente perde. Mas se nós estivermos em constante conexão com o Pai, com a espiritualidade maior, com Cristo, com as coisas boas, do bem, a proteção acontece. Não precisa estar aqui todos os dias, mas pelo menos uma vez por semana, para renovar, para estarmos juntos. E as metas para a vida profissional, elas precisam ser cumpridas. Seja fiel às suas metas, mas faça metas reais, metas que você tenha condições de cumprir, mas sempre tenha uma ou duas para o ano, né? De preferência dentro desses 4 aspectos: o espiritual, o profissional, o afetivo e saúde. Às vezes uma só. Jesus falou, poucas coisas são necessárias, talvez uma só, né? E eu estou muito feliz, porque no início do ano eu coloquei como meta a primeira edição desse livro, e eu já estou na 2ª edição. Quem já tem o Poder das Memórias? Aí, tá vendo? É uma espécie de cartilha, onde eu, com base na neurociência, eu escrevi o livro, levei 5 anos para escrever, e demorava demais a soltar. Então, eu explico com base na neurociência, que é a disciplina que eu trabalho no curso de medicina que eu dou aula, e em cada parte do livro é uma espécie de cartilha. Você vai reescrever as suas memórias para que você possa transformar o seu passado, ressignificar o seu passado, viver de forma mais tranquila no presente com suas memórias ressignificadas e aprender a guardar só as memórias que vão te ajudar a evoluir. Por isso o poder das memórias. Aí no final eu vou autografar lá embaixo, Zenobia disse que está lá embaixo. E o afetivo, exigir que o outro carregue 2 cruzes, a própria e a sua. Se você convive com alguém, amadureça, evolua. Não espere que o outro te faça feliz. Seja feliz e a felicidade vai te acompanhar. E na saúde, mais expectativas do que disciplina? Então, que seja mais disciplina do que expectativas. Porque em cada ciclo que nós passamos, Jesus nos dá o guia. Ele diz, onde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. Então, onde nós estamos colocando o nosso tesouro? Onde nós estamos colocando as nossas expectativas? Em coisas reais ou irreais? Estamos realmente cuidando? Estamos realmente entendendo? Estamos conscientes que nós estamos nesse planeta e a evolução é espiralar e que nós passaremos pelas mesmas situações até amadurecer? Então, meus queridos, diante dos desafios, está passando por emoções desenfreadas, com dor emocional, sofrimento, raiva, escreva. Porque se você falar assim, se eu não falar, eu morro. Não precisa. Conte até 10, escreva aquilo que você falaria e você vai perceber que muitas vezes uma mensagem que você mandaria de má resposta no WhatsApp, espere um pouco antes de enviar. Meia hora depois você vai falar assim, ainda bem que eu não enviei. Faça esse teste. Eu fiz. E passei. A quantidade de mensagens que eu enviaria e que eu não enviei, e que depois eu apaguei, porque a gente acha que a gente tem que consertar o mundo. Não tem não. Calma, não tem que consertar o mundo não. Ele era quadrado. Aí Deus aparou assim, e agora o planeta Terra é redondo.
Estou dizendo que vão dizer, doutora Marisleide, que o mundo era quadrado. Não, estou dizendo que era quadrado, nem plano, tá, gente? Estou dizendo que ele já está redondinho. E a gente não precisa ser chicote do mundo. Né? Então, esteja acordado. Acorde. Desperta. Como Jesus falou para Lázaro, vem para fora. Como falou para a menina, Talita cum, levanta, menina. Acorda. Porque o 2026 pertence a nós. Aquilo que nós organizarmos, as melhores previsões são aquelas que nós registramos no papel, colocamos no lugar e vamos cumprindo elas aos poucos, né? E uma dica também, o que você fizer no primeiro dia do ano, provavelmente fará o ano inteiro. Não, gente, isso é místico. Mas procure, desde o primeiro dia, fazer coisas boas. E tudo isso vai dar certo. Então, não precisa apontar a câmera aqui que tem lá na livraria. Meus irmãos, eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e fale assim, muito obrigada por você ter vindo. Eu te desejo um excelente 2026. Eu te desejo saúde. Eu te desejo paz. Eu te desejo prosperidade. E que Deus te abençoe abundantemente. Muita paz, que Jesus abençoe vocês. Muito obrigada.